Tudo bem com vocês? Estamos aqui outra vez, né? Para a gente ler o nosso livro preferido. Nós vamos aprender a gostar de nós mesmos, a buscar a nós mesmos e, consequentemente, o amor que a gente está procurando. Então, esse é o nosso livro preferido. Enquanto o Amor Não Vem, da Iana Van Zandt. Vamos dar continuidade hoje. A gente está terminando o capítulo 5 e vamos entrar já no capítulo 6. Eu espero que a gente termine o capítulo 6 hoje. Já estamos chegando na metade do livro, tá, gente? Estou feliz, todo mundo entrando. Vou dar só uns minutinhos para todo mundo chegar e vamos dar início à nossa leitura de hoje. Combinando com vocês que, se vocês tiverem algum comentário para fazer, eu vou procurar falar de alguma forma enquanto eu leio, mas se eu não conseguir, porque eu não quero interromper o fluxo da leitura, depois eu respondo, tá? Depois eu respondo para cada um, põe nos comentários, a gente põe aí para todo mundo ver, tá? Muito bem. Vamos dar início? Então, respeite-se, respeite as outras pessoas. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Encontramos alguém por quem nos sentimos atraídos. Talvez essa pessoa tenha um corpo bonito, um rosto lindo, as partes do corpo no tamanho certo ou qualquer outra coisa que cause alterações em nossas ondas cerebrais. Queremos aquela pessoa, perseguimos aquela pessoa. Será que você ou alguém que você conheça já disse: vou fazer com que ele ou com que ela me ame? É exatamente a esse tipo de situação que eu estou me referindo. Podemos fazer todo o esforço do mundo para chamar a atenção dessa pessoa e ganhar seu coração. Nesse meio tempo, enquanto estamos nesse tipo de perseguição, esquecemos de quem somos e do que realmente desejamos. Fazemos coisas que sabemos que não devíamos fazer. Dizemos coisas que sabemos que não devemos dizer. Perdemos o eixo, o topo e o chão. Estamos em uma missão. E nesse tipo de missão, vamos fatalmente nos desrespeitar. Existem grandes possibilidades de que a pessoa atrás de quem estamos correndo esteja sendo exatamente quem é, fazendo exatamente o que costuma fazer. Porém, nós não prestamos muita atenção. Colocamos apelidos bonitinhos nos hábitos ruins dela, arrumamos desculpas para ela e para as coisas que ela faz. Nesse meio tempo, somos nós que estamos fazendo todo o trabalho, gastando todo o dinheiro, assumindo todos os arranjos, listamos para fazer um trabalho bem feito, que não percebemos que a pessoa só está ali para se dar bem. Além do mais, não fizemos nenhuma investigação, não possuímos nenhuma informação, não conhecemos o histórico dos relacionamentos, não conhecemos a história da família, seguimos pelo caminho armando uma bagunça, deixando coisas por fazer e por dizer, que em alguma hora vão começar a estragar, deixando uma desordem daquelas para limparmos. Quando nos recusamos a aceitar que as pessoas podem trilhar um caminho diferente do nosso, ou quando tentamos arrastá-las para o nosso, as desrespeitamos e nos desrespeitamos também. Existem muitos de nós que estão olhando para o que querem, o que precisam em um relacionamento, com olhos que foram cegados pela informação errada.
o que pensamos que as pessoas podem fazer por nós ou nos dar e como achamos que podem nos fazer sentir mudará quando aceitarmos nossa verdadeira identidade e começarmos a nos amar pelo que somos, seres inteiros, completos e perfeitos. Quando isso acontecer, quando partirmos de uma consciência da nossa integridade e perfeição, não estaremos procurando pelas mesmas coisas nos relacionamentos. Não estaremos olhando para as mesmas coisas como padrão de nossos relacionamentos. Nossas necessidades não serão as mesmas quando entrarmos nos relacionamentos. Consequentemente, não teremos os mesmos medos penetrantes. Na ausência do medo, o amor, a alegria, a paz e a verdade reinam supremos. É para eliminar o medo que devemos estar dispostos a limpar as marcas de sujeira dentro da banheira. Eu costumo dizer que a gente tem por hábito não questionar quando a gente sente uma atração muito grande. E as pessoas se esquecem de que para começar um bom relacionamento, para que vire um relacionamento e não um caso ficante, né? A gente tem que primeiro criar um vínculo de amizade. E não existe na minha fala nenhum tipo de preconceito. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com relação a encontros amorosos. Mas o fato é que você tem que ser coerente com aquilo que você deseja. Se você está disposto a ter casos, ok, não tem problema. Você pode ir do jeito que você quiser. Mas saiba que no final das contas isso não trará para você um vínculo de qualidade. Ou você não vai economizar sofrimento. O que eu chamo de economizar sofrimento? A gente não vai encontrar muitas pessoas que têm de fato afinidade conosco, vocês concordam? Na verdade, a gente tem sempre pessoas com quem a gente sente atração. Muitas. Porque isso é fácil, né, gente? Química corporal é coisa, né? Qualquer bicho tem. Então nós vamos encontrar muitas pessoas para ter química, mas muito poucas pessoas que tenham verdadeiras afinidades. E a gente só descobre as afinidades quando a gente aprofunda um vínculo que eu gosto de chamar de amizade. Então, é através da amizade que se constrói um amor verdadeiro, duradouro, ok? Essa fala é minha. Então, nós vamos passar agora para o segundo andar. A autora vai falar do segundo andar. Ela fala: é impressionante como as coisas podem se acumular. Basta virar a cabeça durante 1 minuto e há coisas por todos os lados, cobertas de poeira. Você não consegue encontrar os sapatos que tirou na noite passada porque estão escondidos debaixo das tralhas. Sabe que acabou de colocar as chaves na mesa, mas agora não consegue encontrá-las por causa dos papéis. Tem que manter a cortina do chuveiro fechada, pois há marcas de sujeira no boxe. Mais uma vez, você esqueceu de comprar sacos de lixo, por isso o lixo está se acumulando. No curso natural da vida, é impressionante quantas coisas somos capazes de criar e acumular. Sim, podemos até conviver com isso no ambiente em que moramos, mas não podemos conviver com isso por muito tempo quando estamos falando em relacionamentos. Lixo, tralhas, confusão e camadas de gordura têm que ser jogadas fora para que possamos usufruir dos frutos do amor. Talvez seja um trabalho sujo e confuso livrar-se das nossas tralhas amorosas, mas todos temos que fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Vamos à entrada agora no capítulo 6. Vamos espanar um pouco.
Você está a 30 mil pés de altura, voando através do país, contrariando o seu bom senso. De repente, quando está prestes a rasgar o canto de seu terceiro pacote de amendoim, a turbulência começa. A sua lata de Coca-Cola voa pelo ar. Os amendoins se espalham pela sua camisa, por dentro e por fora. Você bateu com o joelho naquela estúpida mesinha e seu vizinho está gritando assustado. O piloto garante que é apenas uma pequena turbulência e que tudo está bem. Enquanto limpa os amendoins do peito, você tenta se lembrar da oração que sua mãe lhe ensinou quando tinha 6 anos. O avião cai de novo no vácuo e a oração aparece na sua cabeça. Com Deus me deito. Não, não é essa. Você não ousaria ir dormir agora. Está numa turbulência em pleno ar, na sua vida. Você está no meio tempo e não há muito que possa fazer. Na verdade, não há nada que você possa fazer a não ser sair dela. Você tem que sair dela e pensar sobre todas as coisas que pretende fazer melhor quando puser os pés no chão. O segundo andar é o lugar onde vamos para aprender a respeito do mais importante de todos os relacionamentos. O relacionamento conosco mesmos. Este relacionamento que foi desenvolvido quase que inteiramente a partir das reações às experiências que tivemos na vida e servirá como modelo para todos os outros relacionamentos amorosos que tivemos. Como é que amamos a nós mesmos? Deixe-me contar as maneiras. Eu me amo da maneira como fui amada no dia em que nasci. Eu me amo da maneira como meus pais me amaram. Eu me amo da maneira como meus irmãos e amigos me amaram. Eu me amo da maneira como os personagens de televisão me mostraram que se ama, apesar de eles estarem sempre mudando a forma de amar. Eu me amo através da percepção da mídia. Eu me amo com as expectativas e condições do meu meio ambiente. Eu me amo em resposta à maneira como outras pessoas demonstram seu amor por mim. Eu me amo de muitas maneiras diferentes, dependendo do que está acontecendo à minha volta e do que me lembro a respeito de outras experiências amorosas. Eu me amo de forma confusa. Eu me amo com medo. Eu me amo com tanta raiva que não pareço conseguir que ninguém mais me ame. Entretanto, nesse meio tempo, enquanto estou procurando, ansiando, esperando pelo amor, culpo-me pela incapacidade de encontrar o amor certo ou de receber amor da maneira certa. Vamos contar um caso. Ela devia ter uns 30 anos quando decidiu que tinha que aprender como amar-se mais. Tinha que se amar o suficiente para parar de se debater, parar de sofrer, parar de se sentir como se não pudesse mais suportar. Tinha que aprender a se amar o suficiente para parar de fazer as coisas que lhe davam tanto trabalho e lhe causavam tanta dor. Em suas preces silenciosas, Rhonda implorava a Deus que a ajudasse a mudar, a ajudasse a se sentir melhor em relação a si mesma e à vida. Seus filhos estavam crescendo e ela queria ser um exemplo melhor para eles. Estava se sentindo mais velha e não queria passar o resto de sua vida assim. Ela percebeu que esses sentimentos ficavam mais intensos no final de um relacionamento, que era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Também percebeu que existem coisas com as quais não mexemos até que sejamos extremamente pressionados a isso. A pressão estava começando. Como é que ele havia se metido novamente nisso? Tinha prometido a si mesmo que nunca mais cairia numa situação onde tivesse que coordenar 2 mulheres ao mesmo tempo. Não importa o quanto a mulher fosse legal
nem o quanto a situação parecesse boa. O que eu receber eu mereço, James pensou. Isso é completamente ridículo, porque nunca conseguia dizer não. Por que quando tentava ser gentil com uma mulher, ela se apaixonava perdidamente, fazendo com que ele se sentisse obrigado a ficar, a ajudá-la a superar a situação? Por que quando ele estava com uma mulher em seu apartamento, tentando ajudá-la a superar o que estava passando, a outra tinha que aparecer e fazer um escândalo? Por que as mulheres sempre sabem quando você está mentindo? Agora, Jean estava de um lado da cidade chorando até não poder mais, e Paula estava do outro lado, ameaçando furar os pneus do carro dele. Lá estava ele novamente, exatamente onde não queria estar, sozinho. Como você elimina a sujeira e o encardido da superfície? Onde é que tudo começa? Os comportamentos que repetimos sem parar, os sentimentos que tentamos evitar o tempo todo. Será que é alguma coisa que comemos? Ou será que somos tão burros assim? Burros o suficiente para preparar a armadilha para nós mesmos o tempo todo? Tem que haver uma resposta. E tem que haver uma maneira de nos salvar de nós mesmos. Talvez devêssemos ter pequenas lâmpadas na testa, como as luzes do painel de um carro. As luzes iriam nos avisar quando estivéssemos esquentando, andando muito rápido, quando precisássemos parar para ponto morto ou marcha ré. Essas luzes seriam ativadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. Seu corpo simplesmente geraria calor ou energia suficiente para ligar as lâmpadas, o que por sua vez ligaria os alarmes da sua cabeça e no seu coração. Seria maravilhoso, né, gente? Quando isso acontecesse, você levaria seu corpo até um mecânico de vida que o colocaria sentado e diagnosticaria seus sintomas. Você está entrando em desespero novamente. Mais uma vez, você está carente. Você está prestes a explodir. Então, você iria para a oficina para mudar o seu nível de disposição, regular sua responsabilidade, reajustar a verdade na sua consciência. Por mais forçado que possa parecer, Rhonda poderia ter usado um mecânico de vida. Ela precisava de ajuda para avaliar a si mesma e a sua vida amorosa. Sempre que achava estar conseguindo botar tudo nos eixos, alguém ou alguma coisa nova aparecia, forçando-a a dar marcha ré, a voltar para um terreno emocional pelo qual já havia passado. Às vezes, escapava com apenas alguns machucados e arranhões, como da penúltima vez. O cara era lindo, absolutamente delicioso. Ele a perseguiu e dominou. Passaram ótimos momentos juntos, mas alguma coisa simplesmente não batia. Ele era meio vago nas explicações que dava a respeito de qualquer coisa. Estava sempre muito ocupado fazendo algo que nunca conseguia explicar direito. Levou mais ou menos uns 3 meses para Rhonda descobrir que ele ainda estava namorando com a mãe da sua filha. É assim que eles a chamam hoje em dia. E mais uns 6 meses para ela entender que eles tinham um relacionamento do tipo vai e volta. Rhonda descobriu que ele era vago durante as semanas em que estavam juntos. Durante as semanas em que estavam separados, ele se transformava num docinho de coco. Quando ele finalmente não aguentou mais e contou tudo para ela, Rhonda já estava fisgada e tentando descobrir uma maneira de fazer com que desse certo. Quem nunca, né, gente? Ligava tarde da noite para ver se ele atendia e se falava com ela. Ele sempre falou. Ela começou a pedir que ele a acompanhasse a lugares públicos. Ele nunca se recusou.
O que ele não faria nunca, sob nenhuma circunstância, era passar a noite. Não queria que sua filha acordasse e descobrisse que ele não estava em casa. Não queria que a mãe da sua filha ficasse zangada e levasse sua filha embora. Não queria se envolver em um relacionamento sério até que se divorciasse. De quem? Sua esposa morava do outro lado do país. Existe uma lição que Rhonda aprendeu bem. Um homem casado é um homem casado. Ele pode ter se separado em 1902, mas se a esposa está viva, ele ainda é casado. Ela sabia muito bem que não podia cair nessa. Um homem casado que ainda é casado pode amarrá-la para sempre, ainda que diga o contrário. Rhonda teve que admitir que, mesmo que estivesse com um pé no porão e ambas as mãos no primeiro andar, ela não devia de modo algum se envolver com um homem casado. Já havia feito isso antes e não chegara a lugar nenhum. O rompimento foi mútuo, já que era ela quem telefonava a maior parte do tempo e simplesmente parou. Ele levou 2 semanas para perceber. Quando percebeu, ligou. Rhonda não estava em casa, ficou fora de casa durante 1 ano. Sentiu-se um pouco melhor por ele ter levado tanto tempo para parar de telefonar. De alguma forma, isso ajudou a diminuir a dor. James também poderia ter usado algumas luzes em seu cérebro e um mecânico de vida. James pensou que, se seu cérebro não estivesse tão perturbado, poderia realmente passar o resto de sua vida com Jean. Ela tinha tudo: aparência, cabeça, um apetite sexual saudável e uma personalidade forte o suficiente para mantê-lo sob controle. Ela nunca pedia dinheiro para ir ao cabeleireiro, para pagar as prestações do carro ou para as compras do supermercado. Nem insistia que ele visitasse a família dela durante as festas de fim de ano. Ela não estava tentando exibi-lo para as amigas e não circulava em sua companhia como se ele fosse um prêmio. Tinha suas próprias ideias e um efeito calmante sobre James. Talvez fosse isso. Talvez ela fosse equilibrada demais, boa demais. Quantas vezes ele se disse que não merecia Jean? Mas ela era boa demais para ele. Quantas vezes ele disse a mesma coisa para ela? Por outro lado, Paula era uma história completamente diferente. Paula era uma garota maluca, gostava de festas e de se divertir. E era óbvio que estava procurando um homem parecido. Paula era uma pedinte, estava sempre pedindo dinheiro, atenção ou tempo. Será que as mulheres não sabem como isso perturba os homens? Será que não sabem que a maioria dos homens mal consegue se sustentar? Além do mais, ele nunca desejou que a coisa ficasse tão séria com Paula. Estava atrás de um casinho, alguém com quem pudesse passar um tempo enquanto Jean estivesse viajando a trabalho. Uma noite de diversão e, quando você percebe, seus pneus estão sendo ameaçados. Como foi que chegou a esse ponto? Já está na hora da sopa? Você pode ter relacionamentos de meio tempo. Relacionamentos que no momento são divertidos ou satisfatórios. Você não entra carente em relacionamentos de meio tempo. Você entra nesses relacionamentos por escolha. Sabe que este não é para sempre. Não é aquele que será para sempre, mas é o que tem agora. Um relacionamento de meio tempo não nos deve esgotar. Deve nos dar alguma coisa para fazer, nos manter em alto astral e ajudar a nos preparar para uma experiência maior. Você saberá que está em um relacionamento de meio tempo se gostar da pessoa, mas não o suficiente para emprestar o seu carro. Se gostar de passar tempo com essa pessoa, mas não conseguir se ver
sentado em uma cadeira de balanço dividindo a sobremesa com ela. Em um relacionamento de meio tempo, sexo em geral é a sua motivação. Se você reconhecer que está em um relacionamento de meio tempo, relaxe e aproveite. Não insista, não invista, não invista seu fundo de garantia. Quer dizer, não compre as alianças ou mande imprimir os convites. Encare a realidade. Saiba o que você já sabe. Aceite o fato de que o relacionamento que você quer está sendo preparado como o jantar. Nesse meio tempo, faça um lanchinho. Infelizmente, temos a tendência a exagerar no lanche e a arruinar o jantar. Comemos demais, investimos demais, esperamos demais, ficamos tentando transformar essa pessoa na pessoa. A síndrome do é esse ou é essa é comportamento do porão. Nessa época do nosso desenvolvimento, queremos tanto nos afastar de nós mesmos que qualquer pessoa é a definitiva. Temos um problema com nós mesmos e não sabemos. Não se esqueça de suas experiências do primeiro andar. Você já limpou a bagunça do porão. Treine-se para ter uma pequena lâmpada no cérebro que pisque. Perigo, perigo, cuidado onde você pisa, você está indo longe demais. Rhonda era uma consultora independente. Tinha uma reputação excelente em seu campo de trabalho. Entretanto, as coisas andavam muito devagar. Ela não trabalhava há meses. Como resultado, havia pressões financeiras. Ela tinha aceitado um grande projeto cujo prazo já esgotara há muito tempo. Se ao menos conseguisse terminá-lo, teria algum dinheiro para pagar as contas e para comprar coisas que as crianças estavam precisando. E talvez sobrasse um pouco para aquela pequena viagem, apenas para dar férias para sua cabeça. Impossível. Ela conhecia o padrão. O dinheiro extra entra e o dinheiro sai antes que você faça o que precisa fazer. Era mais ou menos a mesma coisa com os homens em sua vida. Eles vinham e depois partiam. Rhonda tinha que aprender algumas lições importantes. E também havia o pequeno problema da casa. Vinha adiando a mudança simplesmente porque não tinha dinheiro. Rhonda havia segurado o proprietário o máximo que podia, mas agora ele estava ameaçando colocar suas coisas no meio da rua e processá-la. Era mais pressão. Se apenas ela conseguisse terminar o trabalho, poderia ter dinheiro para mudar e não haveria mais pressão. Esse era outro padrão. É difícil planejar, trabalhar, procurar uma casa quando estamos sendo pressionados pelos cobradores e pelo proprietário da sua casa, não é mesmo? Nem preciso dizer que ela estava fazendo tudo sozinha. Seu último relacionamento terminara recentemente, mas pelo menos havia sido diferente. Desta vez fora ela quem havia partido. Aos 30 anos de idade, Rhonda, pela primeira vez, abandonara um homem. Aleluia! Pelo menos alguma coisa estava mudando. Infelizmente, o fato de estar sozinha de novo era uma situação muito familiar. Quando estamos sozinhos no meio tempo e não queremos estar, a maneira como acabamos ficando sozinhos tem pouca ou nenhuma importância. Por algum tempo nos sentimos bem em relação ao fato de o nosso coração não estar dolorido ou despedaçado. Porém, quando percebemos que a pessoa que demorou tanto para vir agora já se foi, a forma como ela partiu não parece tão importante quanto o fato dela ter partido. Rhonda estava em uma posição tranquila, fazendo seu trabalho, ganhando um dinheiro bastante razoável, aproveitando a vida. Começara a estudar coisas espirituais há pouco tempo. Estava em uma viagem de trabalho
quando um homem chamou sua atenção. Ele puxou conversa, saíram para jantar e passaram momentos maravilhosos. Seguiram caminhos diferentes, sem nem mesmo trocarem números de telefone. De volta ao quarto do hotel, Rhonda estava eufórica. É isso. É essa a vida que eu quero. Encontrar um homem que te alimenta sem pedir o número do telefone. Morri e fui para o céu. Ainda que soubesse exatamente como, James refez seus passos pensando: se não fosse tão patético, seria engraçado. Devia ter seguido o seu primeiro instinto, que era jamais ter telefonado de novo para Paula. Ele quase conseguiu, mas ela prometeu cozinhar para ele. Ele era doido por comida caseira e tinha que admitir que Paula cozinhava muito bem. Jean, por mais que a amasse, apague isso, gostasse de estar com ela, não sabia fritar um ovo. Além das noites alucinantes, Paula fazia o melhor café da manhã que um homem podia desejar. Após um desses cafés da manhã, quando ele percebeu, haviam-se passado 6 meses e Paula estava lhe oferecendo a chave de casa. Quase valia a pena, mas ainda não era o bastante. Jean voltara mais cedo da viagem, ansiosa para vê-lo. E queria levá-los até a casa dele. Logo no começo, ele havia percebido que era perigoso levar Paula para casa. Por isso, ia para a casa dela e pedia a Deus que ela tivesse esquecido seu endereço, já que só havia estado lá uma vez. Ele tinha por princípio que não importa o quanto pulasse a cerca, sua mulher principal era sua mulher principal. Todas as outras tinham que esperar. Quando a principal liga, largue tudo. Desligou o telefone, ligou para Paula e disse-lhe que teria que cancelar o cinema. Foi quando ela começou a reclamar. Ele lembrou a ela que acabara de sair de sua casa. Disse-lhe que estava tudo bem e que ligaria mais tarde. Ele devia ter seguido o seu primeiro instinto. Alguma coisa lhe disse para ligar para Paula no meio do dia, só para checar, para ter certeza de que ela não estava desconfiada. Mas ficou muito ocupado no trabalho e esqueceu. Também ficara muito animado com a ideia de encontrar Jean. Quando chegou em casa, Jean estava esperando. Ele abriu os presentes, eles conversaram, comeram e estavam quase indo para o chuveiro quando a campainha tocou. Era Paula, estava na portaria. Quando ele ouviu a voz dela no interfone, achou que ia ter um ataque cardíaco. Achei que você estava mentindo, seu F da P. Você sabe, é um palavrão, né? Não vou falar aqui não, né, gente? Ele soltou o botão. Tarde demais. Jean ouviu o veneno que era vomitado pelo aparelho. Quem é? Não sei, James respondeu enquanto se dirigia para o banheiro. Atitude errada. Quando você fica na defensiva, as mulheres sabem que tem alguma coisa errada. A campainha estava tocando novamente. Para onde você corre? Ligue o chuveiro, James disse a Jean, enquanto se dirigia novamente para o interfone. Jean começou a se dirigir para o banheiro, parou, foi na direção dele com aquele olhar, o olhar que faz com que você saiba que está numa grande enrascada. Deixe ela entrar, James. Deixe ela entrar. Eu vou embora. Ai, Jesus, ele pensou, isso não vai dar certo. Não conseguia pensar rápido o suficiente. Sua boca se abriu e as palavras saíram. Deixar quem entrar? Que pergunta estúpida. O tempo está
a seu favor. Não existe uma forma rápida e fácil de descobrir a verdade a respeito do amor. Existe, porém, o meio-tempo. As experiências que temos enquanto procuramos o amor e que nos ensinam a entender o que fazemos. É através dos relacionamentos que trabalhamos nossas falsas ideias, as percepções deformadas, os medos e críticas sobre o amor. Para alguns de nós, o meio-tempo parece durar para sempre. Não conseguimos encontrar a pessoa certa. Não conseguimos ser a pessoa certa. Não conseguimos captar os sentimentos certos. Quando conseguimos, eles não duram o bastante para nos fazerem felizes. O meio-tempo é a oportunidade que a vida nos dá para refletir, reavaliar e lembrar da verdade sobre quem somos e sobre o que o amor faz com nossas identidades. O objetivo é nos fornecer novos elementos sobre os quais refletir e algumas ferramentas novas para que possamos avaliar o que se passa conosco. Durante esse processo, você poderá descobrir que é necessário começar tudo de novo, do início, do fundo da pilha, construindo relacionamentos novos, mais amorosos. É um trabalho pesado. No meio tempo, sempre existem relacionamentos que estão acontecendo. O que você irá fazer a respeito deles? O que você vai fazer a respeito dos relacionamentos construídos a partir de mofo, fungos, de coisas fora de moda e da histeria? É claro que há sempre um desejo de amar-se através desses relacionamentos. Alguns irão sobreviver, outros não. Entretanto, existem esperanças de que, uma vez que tenha se lembrado da verdade a respeito do amor, você envolva a si e aos outros de tal forma com ele que poderá sair e encontrar mais amor, dar mais amor. O jantar permaneceu como uma lembrança agradável que Rhonda quase havia esquecido um mês depois, quando partiu em outra viagem de trabalho. Instalou-se no quarto, mudou de roupa, estava descendo quando ouviu a voz. Ela se virou e ele estava parado lá, o homem do jantar. Ele falou como se tivessem se encontrado há apenas alguns dias. E aí, como vai? Tudo bem? Rhonda ficou agradavelmente surpresa. Será que isso significava outra rodada de bolinhos de siri essa noite? Ei, olha só quem está aqui. Você veio para o seminário? Estava acontecendo novamente. Eles andaram, conversaram e planejaram o fim de semana. Para falar a verdade, passaram o seminário todo andando e conversando. No último dia, saíram para comer comida grega, já que ambos só iriam embora no dia seguinte, combinaram tomar café da manhã e fazerem um passeio turístico juntos. Ele a levou até a porta do quarto e a beijou no rosto, dando uma ligeira meia-volta quando se dirigia para o elevador. Rhonda estava começando a hesitar. Será que havia alguma coisa errada com ele? Ou alguma coisa errada comigo? Estava começando a ficar tudo muito estranho. Ela sabia que estava fazendo exatamente o que queria estar fazendo, se divertindo, levando as coisas devagar, não se envolvendo demais. Mas era tudo novo, novo demais para que se sentisse confortável. Você não acha que, se o cara está interessado, pelo menos se convidaria para entrar ou a beijaria na boca? No instante em que ela pensou nisso, um pequeno sino começou a tocar dentro da sua cabeça. Faça algo diferente. Faça algo diferente. Se você deseja outro resultado, faça algo diferente. Paula colou o dedo na campainha. Jean estava recolhendo
suas coisas. O que está fazendo? O que você está fazendo? Ele não conseguia entender. Será que ela estava zangada? Será que estava magoada? Jean era tão equilibrada, tão calma, que ele simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo com ela. Olha aqui, não tem problema, eu dou um jeito, ligue o chuveiro, não tem problema. Tudo bem, semi-problema. James podia ouvir-se falando sem parar. Na verdade, estava quase implorando. Jean estava começando a tremer. Ok, ela está zangada. Não, está magoada. Ela estava se dirigindo para a porta. A campainha continuava tocando. Você é mais irritante do que uma dor de dente, Jean falou. Era por isso que ele a amava. Apague isso. Gostava tanto de estar com ela. Qualquer outra mulher o teria xingado de todos os nomes e palavrões possíveis. Lá estava Jean, uma mulher sensível e inteligente, falando a respeito de seus dentes. Como ele podia ser tão burro? Ele tentou agarrá-la, abraçá-la, impedi-la. Atitude idiota. Quando você mora no segundo andar da casa do amor, irá chorar muito. Irá chorar porque vai achar que nunca conseguirá o que quer. Irá chorar porque parece que ainda tem muito que fazer. Irá chorar por sentir tanta gratidão ao constatar que se encontra no caminho da cura. Quando você não estiver chorando, estará tentando consertar-se. Irá prestar atenção em todas as palavras que disser. Irá se concentrar em todos os pensamentos que tiver. Desejará perder 10 quilos e cortar o cabelo numa tentativa de fazer com que achem que você sabe o que está fazendo. Um dia, do alto de sua experiência no segundo andar, irá perceber que, na verdade, não sabe o que está fazendo e que existem grandes possibilidades de estar fazendo tudo errado. A reação a esta revelação miraculosa será chorar mais um pouco. Irá chorar porque as coisas estarão melhores, ainda que não estejam perfeitas. Irá chorar porque se sentirá melhor, mas a cura não estará completa. Você irá desejar muito que as coisas sejam perfeitas e que a cura esteja completa, mas não saberá o que fazer. Você sentirá uma grande confusão. Em resposta a tudo isso, irá se julgar no chão e fará a oração definitiva. Querido Deus, por favor, me ajude. Em um período relativamente curto, conseguirá a ajuda e as respostas que precisa. Lembro-me do dia em que alguém me disse: Deus a ama do jeito que você é. Fiquei chocada. Também fiquei aliviada pelo fato de ter feito tudo certo. Mas era assustador pensar que eu não entendia conscientemente o que havia realmente feito. Mais precisamente, eu estava tão grata por ouvir que Deus me amava que chorei de alívio. Durante uma experiência de meio tempo no segundo andar, você também irá se lembrar de que você personifica o amor, de que você é a essência do amor. Se não se lembrar, irá ler em um livro ou ouvir em algum workshop. Não importa como vai acontecer, a questão é que vai acontecer. É de se esperar que você chore nesse momento. Chorar é uma experiência muito significativa e que ajuda bastante quando você mora no segundo andar da casa do amor. Quando esquecemos que Deus nos ama, saímos à procura de um amante humano que preencha nossa necessidade de sermos amados. No segundo andar, somos capazes de renunciar a essa necessidade. Subimos para o segundo andar da casa do amor através do poder do amor que Deus tem por nós. Agora,
Temos que aprender a aplicar ativamente a renúncia e o perdão em tudo que fazemos. Temos que parar de nos esconder. Como é que se faz isso? Permitindo-se sentir o que sentimos e expressando o que sentimos. Renunciando às próprias críticas a respeito do que sentimos. Eu não devia ter feito dessa maneira, talvez o que eu sinta esteja errado. Troquem isso por: pode ser que a minha percepção não seja exata, mas nesse momento é o que eu estou sentindo. Vocês ficarão espantados com sua disposição e capacidade de dizer a verdade, mesmo arriscando-se a parecer fracos ou burros. Bom, agora vocês mudaram de ideia sobre não dizer a verdade, o que quer dizer que estão dispostos a dizê-la imediatamente. Correto? Bom, não cante nenhuma canção de derrota. Rhonda foi dormir após separar as roupas mais lindas para o encontro do dia seguinte. Foram passear no carro dele, almoçaram à beira-mar, riram, conversaram, trocaram os números de telefone e ele a levou ao aeroporto. No caminho para casa, ela tentou não ficar muito ansiosa, forçou sua mente a pensar em outras coisas, tentou ler, prometeu a si mesma que não seria a primeira a ligar. Um mês depois, ela não havia ligado. Não teve que ligar, porque em outra cidade, durante outro seminário, quando olhou para o balcão de registro, lá estava ele, registrando-se no mesmo hotel para o mesmo seminário. Desta vez, ela foi até onde ele estava e bateu em seu ombro. Ele se virou com espanto, surpresa, prazer estampados no rosto. Rhonda sorriu. Ele falou primeiro: Ok, quem é você? Quem é você na minha vida? Esta era uma união divina. Era impossível resistir a ficarem juntos depois dessa série de divinos encontros casuais. Usaremos o que pudermos para nos convencermos de que o que estamos fazendo é o certo. Rhonda pensou na velocidade com que as coisas se passaram depois disso. Ligavam um para o outro todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, pois moravam a 5 estados de distância. Viam-se a cada 2 ou 3 meses, o que fez com que 3 anos e meio passassem muito rápido. Ele era agradável. A situação era agradável. Quando você tem um amante que mora tão longe assim, você acredita quando ele diz que sente saudades de você todos os dias. Faz bem saber que um homem vai te ligar, ou que se você está tendo um problema, pode pegar o telefone e ligar para um homem. Entretanto, você deve ser clara a respeito do que quer e do que está fazendo. Rhonda percebeu que deixara de ser clara e que começara a jogar o jogo. O jogo de tentar manter um relacionamento que não vai para frente. Um relacionamento que não estava dando o que ela queria. Agora, ela percebia que, em vez de ser paciente, havia se conformado. Estava terrivelmente consciente do fato de que ele fora gentil, mas que ela não conseguia imaginá-los dividindo a sobremesa. Ela havia se convencido de que, que era esse o homem que havia aparecido, teria que lidar com isso. Ao lidar com isso, havia tentado fazer com que desse certo, tendo certeza de que não daria. Mas, graças a Deus, ele não queria se comprometer. Era bastante claro ao dizer que não estava pronto. Dizia isso sempre,
Tinha 1 milhão de desculpas, e ainda que ela detestasse ter que admitir até para si mesma, tentou convencê-lo de que ele estava pronto. Havia voltado ao comportamento do primeiro andar, atormentando-o, insistindo e fazendo todo tipo de loucuras para que ele alcançasse o ritmo dela. Ela conspirava contra si mesma e mentia novamente para si mesma. No segundo andar da casa do amor, as mentiras que você conta criam braços e garras e arranham o seu cérebro. Irão arranhar até que você se pergunte: qual é o meu problema? Rhonda agora percebia que quando ela se fazia essa pergunta, a resposta era que ela não queria admitir para si mesma ou para seus amigos que estava novamente errada. Quando algo está coçando, ou você irá coçar até sair sangue, ou encontrará a causa da coceira. Rhonda percebeu, no seu caso, a causa da coceira que estava arranhando o seu cérebro e era falta de amor próprio. Jean se virou, se contorceu, puxou o corpo para fora do alcance dele. Sem pensar, James ouviu-se dizendo: sinto muito, sinto muito. Agora ele tinha certeza de que Jean estava magoada, porque ela estava chorando. Estava chorando, tentando bater nele e empurrando-o, tudo ao mesmo tempo. Não podia ser pior. Não podia ser pior do que ficar parado diante da mulher amada e perceber que você nunca disse para ela que a amava. Não podia ser pior do que, enquanto ela chora e tenta arrancar seus olhos, uma maluca para quem você não dá a mínima estava tocando a campainha. Não podia ser pior do que isso. Entretanto, podia ficar melhor. A campainha parou de tocar. Jean caiu de joelhos, colocou as mãos no rosto e começou a soluçar. James ficou ali parado, olhando para Jean, sentindo-se cada vez mais desamparado, impotente e inadequado, cada vez que Jean gritava: por quê? Lentamente, ele se ajoelhou ao lado dela, abraçou-a e sussurrou: não sei, simplesmente não sei. Por favor, me perdoe. Por favor, me ajude. Eu sinto muito. Pela primeira vez em muito tempo, James quis chorar. Quis, mas resistiu. Você deve aprender a renunciar. Renunciar como? Você aprende a ouvir, aprende a se comunicar. Você para de se criticar, achando que o que você diz não tem importância. O que você sente não tem importância. E de que as pessoas não se importam com o que você diz ou sente. Mude de ideia e renuncie a essa bobagem. Ao fazer isso, você também poderá avaliar sua reação ao que as outras pessoas dizem. Lembre-se, o que é verdade para você pode não ser verdade para os outros. Todas as pessoas têm direito às suas próprias experiências. Essas experiências determinam o que sabemos e como fazemos as coisas, o que dizemos e como dizemos. É o nosso direito e o delas. As pessoas têm direito de expressar o que sentem. Mais importante é perceber que, porque alguém exerce seu direito de expressar sua verdade, isso não quer dizer que você tenha que aceitar. Aprenda a ouvir. Aprenda a perdoar. Aprenda a renunciar. É praticamente tudo que você pode fazer agora. Tenha coragem sob fogo cerrado. Agora, Jean estava soluçando no ombro dele. Eu sabia que você estava me traindo, mas achei que você ia passar dessa fase.
Achei que você estava apenas se organizando, tentando ter certeza. Eu sabia. James percebeu que essa seria sua única chance de contar o seu lado da história. Eu não sei porquê, Jean. Ela não significa nada para mim. É uma boa cozinheira e uma transa rápida. Não tem nada a ver com você. É como se sempre que alguma coisa boa acontecesse na minha vida, eu tivesse que fazer algo para bagunçar tudo. Repassando os fatos, James percebeu a verdade dessa declaração. Quando as coisas estavam indo bem no trabalho, ele começava a chegar tarde em casa, a dormir demais e a chegar atrasado no escritório. Quando as coisas estavam indo bem financeiramente, ele comprava alguma coisa cara da qual não precisava e estourava o limite do cartão de crédito. Parecia que só conseguia ficar satisfeito quando estava acontecendo alguma coisa em sua vida que o fazia sentir-se mal. Isso era completamente neurótico. Será que ele se odiava tanto assim? James agora percebia que tinha trabalho a fazer antes de poder voltar e pedir uma segunda chance a Jean. E aí percebeu também que uma segunda chance com Jean era provavelmente, quase certamente, impossível. Curar qualquer coisa leva tempo. Se você corta o braço e sangra, você pode tratar dele, cobri-lo, colocar um band-aid para evitar infecção, mas sabe que o ferimento precisa de tempo para cicatrizar. Durante os próximos dias, talvez até mesmo semanas, você deverá tratar o braço com muito cuidado enquanto a ferida está cicatrizando. Você está esperando que uma nova camada de pele cresça. Nossos relacionamentos precisam do mesmo tempo de cicatrização, pois trazemos feridas para o relacionamento. Quando não temos paciência, estamos fadados a enfiar o dedo na ferida ou arrancar o band-aid cedo demais, querendo um conserto imediato. Esquecemos que há um processo envolvido em qualquer cicatrização. Um dos motivos pelos quais não respeitamos nosso próprio processo de cura é por nos odiarmos. Nós nos criticamos, nos achamos errados, tentamos consertar todas as coisinhas e, afinal, ficamos exaustos. E nos odiamos por nos obrigarmos a fazer um trabalho tão exaustivo. Exaustão e falta de amor próprio levam a sentimentos de inadequação. Inadequados porque não conseguimos parar de fazer as coisas que nos machucam e não conseguimos descobrir como começamos a fazer essas coisas. Então, a inadequação leva ao medo. Medo de que estejamos ficando sem tempo, medo de nunca conseguirmos dar um jeito na vida, medo de que se ficarmos muito íntimos de alguém, essa pessoa irá descobrir o quanto realmente somos inadequados. Mas não é nada disso. Não somos nem um pouco inadequados. Estamos machucados. Somos soldados feridos, porque transformamos o amor em um campo de batalha. Quando um soldado é ferido, ele deve abandonar o campo de batalha. Ele deve partir para poder se curar. Qualquer ser humano possui algo que precisa ser curado. Nem sempre é um corte profundo ou um ferimento infeccionado, mas sempre existe algo que precisamos ter tempo para tomar consciência. Em todos os relacionamentos, sejam bons ou ruins, chega uma hora em que os parceiros precisam se afastar para poderem se curar. Infelizmente, o medo da perda nos impede de tirar férias por alguns dias ou algumas horas para começar o processo de cura para cada um, né? Mesmo que a gente fique cada um para um canto, de tal maneira que possamos voltar e tratar juntos dos ferimentos. Quando os parceiros não se afastam para cicatrizarem sozinhos,
aumentam as possibilidades de criarem todo o caos e confusão que procuram tanto evitar. Não é o relacionamento em si, são as feridas que trazemos e nas quais continuamos a mexer porque não tiramos um tempo para dar início à cura. É o amor próprio que nos tornará capazes de nos darmos um espaço para cicatrizar sem medo. A compatibilidade sexual não resolve o problema. A necessidade de sentir-se necessário não nos dará forças. O desejo de que cuidem de nós não nos dará coragem. Temos que saber como nos amar, estejamos ou não em um relacionamento. Se não existe amor próprio, não teremos escolha a não ser fazer as coisas idiotas e infernais que nos enlouquece nos relacionamentos. Muito bem. Domingo que vem a gente continua. Eu agradeço muito a presença de vocês. E se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta, escrevam nos comentários que eu vou deixar esse vídeo gravado no nosso feed, tá bom? Um abraço. Obrigada, viu, gente? Tchau.